Bom, então eu quero começar falando aqui primeiramente sobre um uruguaio, ó. Esse aqui que tem jogado com muita frequência lá pelo City Torque, que é o mesmo grupo do Manchester City, que é o Lucas Rodrigues, tá? Jogador que tem 26 anos de idade, contrato só até dezembro, e olha que ele fez uma boa reta final de campeonato uruguaio, onde soma até aqui 19 jogos com 2 gols marcados e uma assistência na sua liga local. Jogador que surge muito bem pelo próprio City Torque há alguns anos atrás, né? Em 2019, 2020 e 2021, onde principalmente em 2019 2020 e 2021 teve um ótimo destaque com 60 jogos, 11 gols e 4 assistências, até ele ser negociado com o Atlas, equipe lá do México, no início de 2022. E assim, não conseguiu ir muito bem por lá. Ele ficou basicamente um ano nessa equipe lá do Atlas, do México, onde disputou apenas 6 jogos nesse período, até voltar para o futebol uruguaio nessa atual temporada, né? A partir do mês de abril, ele assinou novamente com o City Torque de Montevideo e tem jogado realmente muito bem, voltando, né, a ter bons momentos com a camisa da equipe uruguaia. É aquela coisa, né? Um jogador que pode atuar tanto de ponta esquerda quanto também de ponta direita. Vou deixar aqui, ó, os créditos para o portal Promessas da América do Sul, que trouxe então esse jogador que eu sinceramente achei bem interessante o trabalho deles lá no Twitter, e todos esses outros jogadores eu peguei também por lá, tá? Realmente uma lista bem bacana, que os números dele nessa atual temporada foram 17 jogos, 2 gols e 3 assistências na liga, tá? Então números até melhores. Joga aí, no caso, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, e é um ponta que é canhoto, né? Então pode realmente fazer aquele chute cruzado. Acho sim uma boa opção. Vale lembrar também que os jogadores aqui na América do Sul não têm um salário tão alto quanto são praticados aqui no futebol brasileiro, tá? Até mesmo eu estive passando um tempo viajando aqui na América do Sul, na Argentina, no Chile, no Uruguai. Tem até aqui algumas lembranças lá do Chile, né? De alguns clubes de lá e tudo mais. No Uruguai eu tinha um símbolo do Nacional, acabei perdendo ele aqui. Mas enfim, dos jogadores não tem um salário tão alto igual é praticado no Brasil. Pensa um jogador se tivesse tido destaque para uma equipe da Série A, ponta esquerda, 26 anos, livre no contrato. Certamente para contratá-lo seria ali 150, 200 mil por mês, ou no mínimo 100 mil. Certamente os jogadores lá do futebol uruguaio não têm salários desse valor, tá? 150, não, longe disso. Se estiver ganhando 60 ou 80 mil por mês, eu já diria que seria alto, tá? Isso aqui no Uruguai tem realmente uma moeda forte. Aí se você for olhar aí em outros países como Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, os valores são bem menores, e eu acho que os times no Brasil, principalmente na Série B, faltam alguns investimentos como isso, sabe? De ter e buscar mais jogadores, no caso do campeonato aqui espalhados pela América do Sul. O Vitória nesse ano, estando na Série B, trouxe alguns jogadores, mas muito menos do que eu imaginava, que se você fosse pensar em 2023, o Brasil com essa situação melhor do que os países vizinhos, poderia trazer bem mais jogadores, e certamente ano que vem, voltando para a Série A, vai sim buscar alguns nomes. Só que a maioria é jogadores que já vem se destacando e que vai ter que desembolsar um valor alto para contratá-lo. Então eu já não acho que é o modelo mais ideal. Se tem condições, ok, mas se pode trazer antes, até mesmo para fazer essa preparação na Série B, eu acho que sim, poderia ser uma boa opção. Inclusive o Biratan Leal, né, lá da ESPN, já trouxe um vídeo bem legal falando sobre isso, né, de querer que os clubes da Série B realmente tragam jogadores espalhados pela América do Sul, que são pouquíssimos que tem, no caso, no futebol brasileiro, tirando, né, os que chegam para a Série A. Então eu quero falar aí sobre o presidente do clube, o Fábio Mota, que deu essa entrevista aqui, ó. Vou deixar uma das partes importantes, créditos para o portal central do Vitória, que faz um ótimo trabalho no Twitter, falando o seguinte: em entrevista à TVE Esportes, Fábio Mota falou um pouco sobre o projeto de transformar o Barradão em uma arena, e o clube projeta arrecadar, né, 200 a 300 milhões de reais para as obras do estádio, e negocia com 2 investidores a venda dos name rights, um deles americano e outro nacional. Que isso quer dizer então que o Vitória, que já vinha comentando essa possibilidade de ter o estádio reformado, inclusive já trouxemos aqui alguns vídeos de possíveis projetos no canal. Quando terminar eu vou deixar aqui na tela final para vocês, e poderia realmente sair do papel essa história, que seria algo muito bom, até porque com esse valor dá sim para pensar em uma melhora bem interessante, né? Até porque se você for pegar um valor necessário para a construção de um estádio do zero, seria ali a partir de uns 650, 750 milhões de reais. Se você for pegar 300 milhões para investir em um estádio que já existe, certamente dá para fazer uma arena aí do Barradão, que é uma notícia bem interessante. Só fiquei na dúvida para saber, né, se seria ou uma empresa nacional ou uma empresa americana, que no caso tem conversado e tem negociações aí com Vitória. Isso não é de hoje, tá? Tem algumas semanas já
já que tem tido essas especulações, e até o próprio Fábio Malta, desde o final do mês de julho, já vem falando sobre conversar com alguns investidores para adquirir, né, o name rights do Barradão pelos próximos anos, em compensação, tendo esse valor bem relevante que seria reinvestido na sua infraestrutura, que temos algumas atualizações importantes também, tanto do Fábio Malta, quanto também desse projeto do Barradão e também do projeto de SAF. Bom, antes eu vou deixar aqui essa notícia falando um pouco sobre a SAF do Vitória, que ele deu a alguns portais lá na temporada do ano passado, falando que ele recebeu uma proposta, né, de um pouco mais de 200 milhões de reais pela SAF do clube, tá? Onde entrevista também a TVE Brasil, o portal aí Notícias, no caso Futebol Baiano, trouxe essa informação aqui, ó, vou deixar para vocês. Fábio Malta também falou sobre a possibilidade do Vitória se transformar em uma sociedade anônima do futebol. Ele afirmou que não é contra o modelo de clube-empresa e reforçou que recusou propostas quando o Vitória estava na Série C no valor de 200 milhões de reais, que ele considerou um valor irrisório naquele momento. E ainda sobre isso ele completou dizendo o seguinte, abre aspas, eu não sou contra a SAF. Quando eu assumi o Vitória na Série C, chegaram aqui diversas propostas para vender o Vitória por 200 milhões de reais. Certo, com um valor irrisório. Eu sempre disse que na Série C não é hora de você fazer SAF porque a marca está desvalorizada. Se você pegar o Vitória que eu assumi e o Vitória de hoje, o Vitória valorizou mais de 1000%, então provou, né, que eu estava certo. Com o apoio da torcida, com todos os percalços que nós tivemos até aqui, se a gente conseguisse, se Deus nos abençoar, né, nos abençoar e ajudar, nos levar para a Série A, vai provar que o nosso projeto tinha razão, que a gente consegue subir sem precisar vender a alma, sem precisar vender o clube. Disse aí então Fábio Malta, que eu concordo com ele, né, nesse quesito. Eu já trouxe vários vídeos aqui para vocês no canal, desde aquela época quando o Vitória estava na Série C, e eu nunca cogitei essa possibilidade de 200 milhões de reais, né? Até mesmo tinha alguns portais que servem, né, como balanço, por exemplo, para ter levantamentos de quanto que vale os clubes do Brasil, e o Vitória, se eu não estiver enganado, no início de 2022 estava avaliado ali na casa de 260, 230 milhões de reais, que eu discordava fortemente desse valor e sempre falava que se fosse para ser, no mínimo 400 milhões, 500 milhões de reais, e que com certeza voltando para a Série A, poderia pensar em um valor de 700 milhões para cima. Obviamente o tempo passou, eu até considero esses valores, se fosse hoje baixo, não seria um valor menor do que 1 bilhão de reais, com toda certeza. Inclusive eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal, que eu vou deixar na tela final aqui, quando eu terminar para vocês. Inclusive até, bom, o mandatário ainda, o Fábio Malta, falou um pouco sobre essa expectativa da cobertura por parte do Barradão, onde assim, esse valor de 200 a 300 milhões de reais do name rights certamente vai ser bem interessante. É óbvio que no primeiro momento esse valor não vai ser totalmente reinvestido no clube para transformar numa arena, não, isso ainda não está confirmado. Pode ser que o clube pegue parte desse valor para fazer a cobertura, né, do estádio, porque seria realmente por fases. No caso, esse projeto de fazer uma arena teria essa cobertura. Então, ao invés de fazer a arena inteira por agora, seja por falta de condições, ou Vitória querer pegar parte desses 200 a 300 milhões de reais e investir em outra coisa, seria essa possibilidade de já começar as reformas com a cobertura do estádio, no qual o presidente Fábio Malta já comentou diversas vezes sobre isso, tá? Em um dos trechos dessa última entrevista, ele falou o seguinte, abre aspas, temos a ideia de transformar em uma arena. Quando começamos a conversar com dois investidores sobre o name rights, qual era a ideia? No caso, reverter na cobertura do estádio em 4 etapas, que primeiro seria nas cadeiras, depois dos lados esquerdos e direitos e por fim nas extremidades. O cidadão não quer simplesmente botar Arena X, né, com o nome. Quer participar do projeto e o name rights vem junto com a Arena Multiuso. A ideia é fazer show, um espaço para convenções. Isso tudo explicou então ainda, no caso, o Fábio Malta nessa entrevista. Ele ainda completa dizendo, mandamos as propostas e os dois analisaram, fizeram as observações da questão da mobilidade e agora já apresentamos para os dois o projeto de duplicação da via, que foi muito bem recebido. Quando resolver essa questão da mobilidade, vai permitir transporte de massa na porte, né? E também o investidor chegar ainda mais forte, disse aí, então nessa entrevista, que no caso essas obras do Barradão acabou ficando barradas, justamente porque o governo tinha impedido por conta da via, né? Que no caso ficaria responsável por fazer essa duplicação da rua Artêmio Valente, que daria acesso ao Barradão, e o governo abriu essa licitação, que no caso acabou demorando um pouco para ter essa resposta, porém o investidor já sabe que depois que isso estiver concluído, digamos assim, já é meio passo, né, para começar esse projeto. Então eu sinceramente ficaria bem animado se tivesse realmente essas novidades. Sobre essa cobertura, até mesmo o próprio Fábio Malta já tinha dado em entrevistas anteriores que o custo total das obras poderia chegar a 40 milhões de reais.
Mas, sinceramente, tendo essa venda e ainda mais sendo